Olá, sou José Rodrigues, reapareço depois de vários dias. Sem aparecer por aqui, realmente tive muito trabalho da minha função principal como tradutor, graças a Deus. Entretanto, hoje tenho um tempinho e faço alguns comentários. Não que tenha certeza que muitos de vocês vão assistir, mas pelo fato de eu poder me expressar e tirar essa coisa do meu coração, da minha alma, do meu sentimento. Em primeiro lugar, acerca da prisão do ex-presidente Michel Temer. Tem se falado muito, tem se discutido muito nas redes sociais, na televisão, nos meios de comunicação, na mídia, se essa prisão era necessária ou não. O juiz do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, achou por bem fazer a prisão. Enfim, tem as suas razões, elencou algumas para os réus que foram presos não interferirem nas investigações e tal. Se vocês me perguntarem, eu não sou juiz, nem sou jornalista, mas se vocês me perguntarem, eu penso que a prisão foi desnecessária, que foi mais uma pirotecnia. Alguns dizem, as teorias da conspiração dizem que foi para conspirar contra a reforma da Previdência e, portanto, contra o governo Bolsonaro. Enfim, pode até ser, não creio que seja isso, mas penso que não era necessária esse cara, o Michel Temer. Não sei os outros réus, mas o Michel Temer tem endereço fixo e tal, não ia fugir, mas enfim, está preso. A pergunta que fica no ar é quanto tempo ele vai ficar preso. O fim de semana está transcorrendo, hoje é sábado, e ele continua preso. No domingo provavelmente também continuará. Eu penso particularmente que na semana que vem, algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estou pensando naquele ministro que é oriundo de Cuiabá, Mato Grosso, esse mesmo, o Gilmar Mendes, vai dar um alvará de soltura, por essas razões que eu disse, que era desnecessária a prisão, e blá, 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 blá. E continuará dessa maneira a pugna entre os poderes, no caso não entre os poderes, mas entre diversos níveis do mesmo poder, que seria o poder judiciário. Os juízes federais do primeiro nível emitem a sentença, a prisão é efetuada, e depois chegam os tribunais superiores e casam essa decisão. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu já disse, não tenho certeza de que tenha sido indispensável essa prisão, mas tenho quase certeza, digamos um 98%, de que o Temer vai ser liberado por um alvará de soltura, assinado por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Penso que deve ser o Gilmar Mendes. Vamos ver. A outra questão que quero comentar rapidamente é a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem se enrolado. Aparentemente, a atividade política do partido do presidente é incapaz no Congresso de agir em favor da reforma da Previdência. Penso também que misturaram várias coisas aí que não era necessário, até porque a reforma da Previdência, na sua concepção inicial, ela precisa de uma reforma constitucional, que precisa de uma maioria consolidada no Congresso. E a reforma da Previdência, digamos, dos militares, não precisa de reforma constitucional. Pode passar por lei ordinária, poderia ter sido feito depois, apenas para não conturbar o Congresso. Nós sabemos que o nosso Congresso já é complicado. Ele foi renovado pela metade, fica uma segunda metade que é, digamos, da velha política, continua aí com as suas coisas. No próprio PSL, o partido do presidente, tem diferenças, uns a favor, outros contra. Tem uma gritaria, como diria na minha língua, em espanhol, no meu país, em Cuba, parece um saco cheio de rãs, que é um pula-pula para todo lado, porque não vão para lugar nenhum. A isso se somam os pitacos que ficam dando os filhos do presidente e o próprio presidente pelo Twitter, para lá e para cá. O César Maia tem falado algumas coisas de maneira até certo ponto grossa contra o presidente, que devia trabalhar mais e twittar menos. Enfim, eu acho um desrespeito, mas como falam alguns, eu não gosto, acho um desrespeito, mas vou usar aqui porque muitos chamam o Rodrigo Maia do nhonho, comparando-o com aquele personagem do seriado Chaves. Outro fator de confusão foi o conjunto de leis propostas pelo ex-juiz e agora ministro da Justiça Sérgio Moro para o combate ao crime organizado e tal. O nhonho também não gostou de que esse ministro
o Sérgio Moro não é presidente para falar diretamente com o Rodrigo Maia. Quem tem que falar com o Rodrigo Maia é o presidente, que ambos são representantes de poderes, que o ministro Sérgio Moro não passaria de um mero empregado do presidente. Acho que esse menino Rodrigo Maia, tudo bem, ele é presidente da Câmara, mas eu acho que as ínfulas dele subiram muito a cabeça. Enfim, tem todas essas confusões aí que fazem com que a aprovação, como queria o governo no primeiro semestre da reforma da Previdência, esteja em perigo. Eu penso que não sai. Eu estou torcendo para que saia. Esclareço mais uma vez, eu não votei no governo Bolsonaro porque eu gostasse dele. Eu votei no Bolsonaro pelo fato de votar contra o PT. Isso sim está totalmente claro. Mas enfim, votei no Bolsonaro e torço para que o governo dele dê certo, para que o Brasil dê certo. Outra fonte de confusão é, agora na política externa, a questão da Venezuela. Há mensagens cruzadas e meio confusas que apoiam uma intervenção armada, que tudo deve ser resolvido dentro da própria Venezuela, mas que, como disse um dos filhos do presidente ontem, em uma entrevista que deu em espanhol, lá no Chile, aparentemente, que não teria jeito, que no final teria que se utilizar alguma força bélica para tirar, em última instância, o Maduro do poder, que ele sozinho não sairia. Se diz que a ação deve partir das forças armadas da própria Venezuela. Na Venezuela tem muitos cubanos, se fala em muitos milhares de cubanos que estão no exército, como assessores no exército, na polícia, naquelas milícias, nos coletivos que são forças paramilitares de apoio ao governo. Enfim, é uma confusão. Estamos numa confusão total. O Temer foi preso, a reforma da Previdência vai, que não vai, as alterações às leis para combate à corrupção, vai, não vai em Venezuela, vamos ver o que vai acontecer. O mais importante para mim é que eu torço pelo Brasil e eu espero que no final das contas as coisas deem certo, pelo menos torço fortemente para isso. Então era isso, é tudo por enquanto, até o próximo vídeo, pessoal, grande abraço.